Mercado de Trabalho. E a gente vai conversar agora no bloco Mercado de Trabalho com o consultor de carreira Emerson Wesley Dias. Oi, Emerson, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Bom dia. Carolina Martins está com a gente aqui na conversa. Bom dia, Emerson. Tudo bom, Carol? Ô, Emerson, quem é que está pensando em mudar de carreira no meio da pandemia? Isso é uma boa? Bruno, assim, eu sempre digo que mudar de carreira é uma decisão muito individual e você tem que levar em conta o cenário externo também. Mas o cenário externo, ele não deveria ser nem o motivador e nem o impeditivo, isoladamente. Deveria ser um conjunto dessas duas situações. Eu me olhar, me entender e olhar esse cenário externo. Se as duas forem favoráveis, ou eu acreditar, ou ter uma razoável certeza que será, eu acho que faz sentido você fazer a movimentação. Se não, se houver alguma insegurança muito grande, tanto individualmente, né, quanto do cenário externo, aí de fato você não deveria fazer. Mas é uma combinação, né? Tem muita gente que em plena pandemia, ou mesmo quando você fala de um cenário econômico não muito bom, ele não é igualitário, né? Ele tem áreas da economia que estão indo bem e tem áreas que estão indo muito mal. E na média você tem um cenário muito ruim. Mas existem também oportunidades mesmo nas situações de crise econômica. Alguma área específica com maior demanda e que poderia ser uma boa essa mudança? Não, Bruno. Você vê, por exemplo, a área de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, elas tiveram uma ascensão, né, de valor de mercado muito grande durante a própria pandemia. Então, essas empresas de tecnologia, de comunicações, enfim, né, de mídias sociais, ou mesmo de aprendizado online, isso tudo teve um crescimento inegável e certamente demandou por profissionais que não atuavam nesse segmento e que vieram de outras atividades, né, de outras indústrias do mercado. Então, é possível, desde que você tenha essa visão, né, acurada, ou mesmo essa vontade, essa disponibilidade e essa competência também, que é muito importante, em certos setores houve crescimento e houve grandes oportunidades geradas. Emerson, para mudar, só se for para ganhar mais, né, ou não? Olha, eu sempre digo o seguinte: ganhar mais do quê? Mais dinheiro, mais responsabilidade, mais estresse, né? Mais distância da sua casa e, portanto, um percurso maior a ser percorrido de carro ou transporte público. Eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais esse ganhar mais. Nem todo mundo está no mesmo nível socioeconômico, nem todo mundo tem as mesmas motivações. E eu conheço, Bruno e Carol, muitos casos de pessoas que mudaram para ganhar mais e perderam muito mais do que ganharam, porque tinham foco apenas na remuneração. E ao mudar, abriram mão de coisas que para elas eram muito importantes, mas que elas não percebiam e só perceberam quando faltou. Então eu acho que tem que ter muito cuidado, né? É sempre muito tentadora a questão da remuneração, mas a remuneração é apenas um dos critérios que deveria ser levado em conta na hora de você fazer uma transição de carreira. Agora, quando a gente fala assim, mudar de carreira, é mudança mesmo até de função que a pessoa costuma ter, de cargo, mudar da água para o vinho, por exemplo, eu sendo jornalista ir para, sei lá, área de vendas ou alguma coisa de exatas que não tem nada a ver comigo. A gente trabalha com o critério de microtransições e macrotransições, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que você coloca, você como um jornalista que faz um trabalho muito importante para o Brasil, inclusive já deixo aqui o meu elogio. Opa, obrigado. Se você decidir ir para uma área de exatas, você vai trabalhar com atuarial, né? Fazer cálculos atuariais. Nossa, já me deu dor de cabeça. Você descobriu que isso é a sua vocação verdadeira, enfim. Isso seria uma macro transição, porque você mudaria tanto de organização quanto de atividade, ou seja, há uma mudança na sua identidade profissional. Você deixa de ser o Bruno Melo, jornalista da CBN, e passa a ser, né, o Bruno Melo da empresa X, um atuarial. Então você tem uma mudança na sua identidade. E essa é uma macro transição, porque ela muda muita coisa. Agora,
você poderia fazer uma microtransição, por exemplo. Você poderia, sei lá, sair do jornalismo direto, desse diálogo com o público, do tipo de trabalho que você faz hoje no CDM, e fazer uma parte mais de back-office, né? Uma parte que você não tivesse, por exemplo, o contato diário no rádio, coisas do tipo. Que seria uma transição também, mas seria uma microtransição, ou seja, você continuaria com a sua identidade de jornalista, mas talvez não teria a sua identidade de radialista, por exemplo, né? Então, é possível você fazer micro e macro transições. Vai depender muito daquilo que eu falava, né? De você olhar para si e olhar para a oportunidade, olhar para dentro e olhar para fora ao mesmo tempo. Se a oportunidade é percebida como positiva dentro e fora, faz todo sentido você mudar, inclusive uma macro transição, né? Eu dou exemplo, por exemplo, de grandes, sei lá, por exemplo, o fundador da Kodak, né? Que foi uma empresa muito importante no mundo, dominava o mercado de fotografia, enfim. O George Eastman era um contador, né? Ele era um contador que decidiu ser um empreendedor. Então é possível que você faça transições, tanto no nível micro quanto no nível macro. É sempre um diálogo entre você e a oportunidade. Mas qual é o indicador para a pessoa saber que tem que mudar de carreira, Emerson? Eu acho que você tem várias possibilidades. Por exemplo, quando você não encontra mais satisfação no trabalho que você faz atualmente, isso é um indicativo muito forte de que pode ter se esgotado aquela possibilidade de aprendizado que você tinha no lugar que você estava. Então, isso é um indicador. Agora, a questão isso é um indicador que me diz que eu não estou satisfeito fazendo o que faço no local, na empresa que faço, ou estou insatisfeito com a atividade. E, independentemente de onde eu for, eu levarei esses mesmos problemas para comigo. Então, essa é uma questão importante, né? Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu sou advogado, trabalho no escritório X e estou cansado daqui. Então, eu vou fazer uma transição para um outro escritório. E quando ela vai para esse outro escritório, ela descobre que o problema não está no outro escritório, estava nela. Porque talvez ela já não queria mais aquele tipo de atividade. E aí você pode pensar um pouco, é uma decisão muito importante, então não adianta fazer uma coisa muito radical. Você pode pensar em, por exemplo, tirar uns dias de férias para pensar, enfim, porque pode ser apenas uma crise momentânea em relação ao que você está vivendo. Mas pode ser que não, pode ser que seja lá dentro de você alguma coisa gritando, dizendo, não era isso que era para você fazer. Lembra lá na infância, quando eu falei que queria ser piloto de avião? Então, a gente tem essa voz interior dentro da gente que muitas vezes grita e ela é muito importante de ser ouvida. Então, são alguns elementos. Um deles pode ser essa saturação da atividade ou do local onde se atua. A Carol tem formação em história também, né, Carol? Já pensou em fazer alguma mudança? Um dia eu terei, né, Bruno? Um dia eu termino essa faculdade. Ainda não terminei, não. Mas nasceu dessa inquietação mesmo, assim. Não que o jornalismo não me satisfaça, mas eu precisava de alguma coisa que me motivasse mais desse lado, na verdade, acadêmico e de pesquisa. E por isso que eu fui para história. Mas aí também fica aí uma carta na manga, né? Quem sabe? Pois é, sempre é bom ter conhecimento, né? No final das contas é investimento em conhecimento que até obviamente para o jornalismo é excelente. E assim muitas outras pessoas, né? Que ficam muito balançadas às vezes de saírem para ter um negócio próprio, por exemplo, viu, o Emerson? A pessoa hoje trabalha para uma empresa e quer ser o próprio patrão, né, como o pessoal costuma dizer por aí. Mas tem uma série de riscos que são envolvidos nessas mudanças também. Então, não é uma decisão fácil. Mas, como você disse, se acabou o amor por aquilo que você faz, aí acho que é a hora de pensar em mudar de carreira, sim, né? Sem dúvida. E você tocou num tema muito importante, Bruno, que é essa questão das pessoas, muitas vezes, eu quero ser meu próprio patrão, né? E muitas vezes essa análise é muito mal feita, porque as pessoas só enxergam o lado positivo. E não existe situação na vida que seja plenamente satisfatória todo o tempo. Sempre há perdas nesse caminho, né? A gente sabe a dificuldade que toda profissão tem. E não é diferente quando você pensa em ser empresário. A gente é muito acostumado a ouvir histórias dos empresários de sucesso. E a gente geralmente relembra dos mesmos, né? Mas não é essa a grande realidade do empresariado. Estatisticamente, é mais fácil não dar certo do que dar certo.
Então, a pessoa precisa entender se ela está comprometida suficientemente para transformar uma estatística. Porque não é uma coisa do tipo, só depende de você, né? Você é o tamanho dos seus sonhos. Eu acho que isso é muito importante como fator motivacional, como você ir em busca daquilo que eu chamo de um inédito viável. Então, isso é muito importante. Mas ele não é suficiente, porque muitas vezes a estatística ela vai prevalecer. E no caso do empreendedorismo, é muito isso, né? Muitas vezes é muito difícil você vencer as estatísticas. Você acaba sendo, né, o que a gente chama em estatística de outlier, né, que é o fora da curva. Todo modelo matemático, toda estatística, ela tem alguém que é fora da curva, né? E esse fora da curva não é somente pelo talento do indivíduo, é também pelo contexto, pela situação em que ele foi ou favorecido ou desfavorecido. E essa variável a gente não controla. A Carol falou sobre história, e eu acho muito importante isso, né? Quando você tem, eu dou o exemplo de uma pirâmide, né? Quanto mais larga for a sua base de conhecimento, mais chances você vai ter de afunilar essa pirâmide à medida que você evolui na carreira. Agora, a pirâmide contrária, ela não se sustenta, né? Porque se eu tiver uma base muito pequena, uma ponta muito pequena, e quiser cusprir uma base alta, né? Inverter a forma da pirâmide, ela vai tombar para os lados. Por quê? Porque a gente precisa de muitas competências para vencer os desafios das nossas carreiras, sejam elas quais forem e sejam elas em que circunstâncias elas se desenvolvem. Então, quanto mais base, quanto mais largo eu tiver a minha base de pirâmide, de conhecimento, de competência, mais chances eu tenho de ir bem na carreira, né? Eu posso ser um jornalista que entende de história, então eu posso trazer elementos da história para contextualizar uma situação política de hoje, por exemplo. E isso vai fazer toda a diferença daquele jornalista que não conhecia a história, por exemplo, que só trata o fato do agora. Então, quer dizer, toda essa base, ela vai ser importante em algum momento da carreira. Portanto, quanto mais base larga a gente tiver, mais chances a gente vai ter de poder ter uma carreira mais de sucesso, né, mais prazerosa. Muito bem. Só para encerrar, o Hudson está dizendo aqui que ele é empreendedor desde muito cedo e essa coisa aí de ser o próprio patrão, enfim, ele fala o seguinte, que o patrão é o cliente, então a gente tem muitos patrões e não é tão fácil assim como as pessoas acham. Então, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação, bom trabalho, Emerson, até mais. Obrigado, Bruno, obrigado, Carol, até a próxima. Repórter CBN.